Saúde mental e câncer de mama. A gente está no Outubro Rosa, que é o mês da prevenção ao câncer de mama, e por isso o Cara de Bem-Estar de hoje é com a psicanalista Fabiana Guntovich, que veio explicar pra gente essa relação entre corpo e mente. Vem conferir. Fabi, primeiro, obrigada por estar aqui com a gente nesse mês, de prevenção ao câncer de mama. A gente fala muito com ginecologistas, com médicos especialistas ali na saúde mesmo da mulher, mas a gente esquece da saúde mental e é muito importante você estar aqui para conversar com a gente. Obrigada, viu? Imagina, Pietra, obrigada a você. Estou super feliz com o convite e achei muito inteligente esse espaço que a Caras Bem-Estar está dando para a gente conversar sobre saúde mental nesse contexto do câncer de mama. Uhum. Porque quando acontece um diagnóstico e o processo de tratamento do câncer de mama, a mente, a cabeça da pessoa, as emoções, as angústias, as ansiedades, elas podem tanto facilitar o tratamento quanto dificultar. Então é muito importante a gente ter esse espaço para falar sobre saúde mental nos contextos de saúde física também, porque tudo está interligado, não existe saúde mental sem saúde física e nem saúde física sem saúde mental. Tá tudo junto, né? Então, pra gente começar, eu queria até falar um pouquinho sobre o impacto disso, dessa notícia, né? A gente tá no mês de outubro, a gente sabe que as pessoas têm que fazer o autoexame, têm que fazer o exame de rotina ali, mas tem muitas mulheres que passam por isso, né? Estão passando por isso, pelo câncer de mama. Como que funciona como que impacta na saúde mental esse diagnóstico? Então, Prieta, nós somos mulheres, né? A gente consegue, por mais que a gente não tenha passado por isso, a gente consegue imaginar. Sim. Eu acho que o primeiro impacto é o medo, porque uma notícia de câncer de mama é uma notícia que toda a sua vida pode mudar da noite para o dia. A forma como você observa seu corpo, a forma como você se relaciona com você mesma, com a sua feminilidade, a forma como você se relaciona com as outras pessoas à sua volta. E o medo do que pode acontecer. É o do desconhecido, né? Exato, Você não sabe, né? Exato. Você não sabe se você vai ter que fazer químio, se você vai fazer só rádio, se você vai ter que perder uma mama. Você não sabe nada. Então, a angústia e a ansiedade são os principais impactos na saúde mental neste primeiro momento. E é muito importante que a pessoa tenha acompanhamento desde o primeiro segundo. Teve o diagnóstico? Se você ainda não faz terapia, primeira coisa, procure uma indicação, procure um psicoterapeuta, seja psicólogo, seja psicanalista, para te acompanhar durante esse processo, porque não é fácil. Como que funciona assim esse acompanhamento? Você falou que desde o primeiro momento tem que ter alguém ali para ouvir, mas funciona com terapia, com conversa? Tem algum exercício fora que a pessoa possa fazer? Porque a gente sabe que não dá para ficar num consultório conversando com a psicóloga toda hora, né? A gente tem que ter esse exercício do dia a dia, da vida mesmo. Você tem? Como é que funciona? A maioria das psicoterapias, elas funcionam em encontros semanais de 1 hora por semana, né? Por vez. E aí, nesse momento, a gente tem a oportunidade de deixar a paciente falar sobre todas as suas angústias e muitas vezes elas não têm esse espaço dentro de casa. Porque, pensa só, as mulheres costumam ser os pilares das famílias, né? A gente é a força, Sim. É a estrutura. A hora que a gente desmorona ou que a gente fica doente, a casa inteira desmorona e normalmente as pessoas à nossa volta têm muita dificuldade de lidar com esse novo momento. Como assim? Essa pessoa sempre me deu força, sempre esteve lá pra mim. Como agora ela não tá? Como agora é ela que precisa de ajuda e de apoio? Então, tem uma mudança importante nas dinâmicas familiares e sociais que nem sempre as pessoas envolvidas estão preparadas para isso. Então, a gente precisa primeiro dar um espaço de escuta ativa, de acolhimento, né? A gente precisa acolher quais são os sentimentos que estão aflorando. E, a partir daí, a gente ir oferecendo para esse paciente ferramentas para que ela possa lidar melhor com todas essas questões que vão surgindo. Né? Então, como é que ela vai poder lidar melhor com a autoestima, como ela vai poder lidar melhor com os medos, com as angústias, com as ansiedades, como ela pode lidar melhor com os relacionamentos, né? Imagina, se você for casada ou estiver namorando, o que vai acontecer com o seu corpo, Passa com a um monte sua de coisa imagem? na cabeça, Passa um monte de coisa na cabeça. E em relação até à autoestima mesmo, né, é bom você ter falado sobre isso,
uma das coisas que, acho que a primeira coisa que afeta na mulher quando ela tem esse diagnóstico é a autoestima mesmo, porque tem a químio que você pode perder o cabelo, então a gente já tem ali o lance da vaidade, tem o peito, né, que você pode tirar ou não. Como lidar com isso? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nesse momento, essa mulher, ela vai viver um luto. Um luto mesmo, porque luto não é sobre a morte de um ente querido, mas é sobre uma mudança significativa na vida dessa pessoa. Uma mulher que perde uma mama, ela tem que viver esse luto de perder essa mama, porque ela era parte dela e deixa de fazer parte. Quando você perde o cabelo, a mesma coisa, quem sou eu se eu não tivesse cabelão, gente? Sim. Né? Assim, é uma outra Fabiana. Sim. A gente precisa se reconhecer como ser humano e como pessoa. E esse processo não é simples. Por isso é tão importante o acompanhamento psicológico. E digo mais, o ideal seria que essa paciente tivesse uma psicoterapeuta só dela, que os familiares também fizessem psicoterapia e, eventualmente, sessões de terapia familiar, para ajudar todas as pessoas a lidarem melhor com esse novo momento. Que, se Deus quiser, vai ser só um processo. É uma fase, mas é um processo que é um divisor de águas. É sem volta. Não existe a mulher antes do câncer e depois do câncer. Por todo o processo, a gente adquire muitas coisas, né? Sim. E é bom você ter falado também sobre a família, porque a rede de apoio é uma das coisas mais importantes pra gente passar por isso, né? Por esse momento. Suas pacientes, como é que funciona, assim? Você sempre fala sobre rede de apoio? Você sempre faz esse tratamento também com os familiares? Sempre. Sempre que eu posso, eu trago os familiares em algum momento para uma conversa. E eu preciso deixar claro que rede de apoio não é só família. Amigos são rede de apoio importantíssima. Ontem mesmo eu estava conversando com uma paciente minha que estava contando que durante o processo da químio dela, ela nunca fez uma químio sozinha. Sempre tinha uma amiga com ela. Que legal. E as amigas se revezavam nesse processo. Grupos de apoio, grupos de mulheres com esse diagnóstico, enfim, não importa. Você precisa de pessoas solidárias à sua volta. Não importa se são amigas de longa data, se são amigas recentes, se é família, se é marido, quem seja. Agora, eu preciso te contar uma notícia que não é legal, sabia? Não é incomum você ver pacientes que têm esse diagnóstico e que, em seguida, são abandonadas pelos parceiros. Que, no caso, tem um relacionamento amoroso e aí... Exato. Que deveria ser sua maior rede de apoio, mas que não dão conta. Não é que não dão conta da mulher sem a mama ou da mulher careca, não dão conta do processo. E aí, no auge do egoísmo, pulam fora nesse momento que é quando ela mais precisa. Por isso que a gente não pode ficar focada numa rede de apoio de uma pessoa só. A rede de apoio, ela precisa ser realmente uma rede de várias pessoas. Se você cair aqui, tem alguém para te segurar, se você cair aqui, tem alguém para te segurar. Eu não sei como que as pessoas lidam com isso, se é muita pressão ou não, mas num momento tão difícil da vida de uma pessoa, abandonar... Pra mim é bizarro. Pra mim também. Essa é a palavra. Saindo do termo técnico aqui, gente, vamos combinar, é bizarro. É o auge do egoísmo. Agora, certamente essa pessoa que abandona, ela tem vários issues ela mesma, né? Ela tem várias questões com ela mesma que ela não vem se trabalhando. Sim. E provavelmente essa relação também já não era uma relação muito saudável, né? Pra sair do barco assim primeiro. Pra destrambelhar e despencar no auge, né? No momento que a pessoa tá mais frágil nessa vida, né? Assim, eu acho que, de verdade, se o cara pulou fora, é um livramento pra mulher. Com toda certeza. Porque não é uma pessoa bacana pra estar com você. Nem nesse momento, nem em momento nenhum. Uma pessoa que é egoísta nesse nível, esse ponto, né? Ou seja, rede de apoio, amigos, está sempre aqui, ó. Não em uma pessoa só. Isso é importante demais. Outro assunto também importante a gente falar é a imunidade, né? Porque muitas pessoas pensam que saúde mental é só saúde mental. Não tem a ver com o físico. Você já começou falando sobre isso, tá tudo interligado. Como que atinge a imunidade? A saúde mental atinge a imunidade? Então, na verdade, eu acho que eu gostaria de abordar isso sobre outro prisma, não necessariamente a imunidade. Mas a gente precisa entender que o ser humano só existe se houver corpo, mente e espírito.
Tá. Então, para começar, se não tiver corpo, mente e espírito, não tem ser humano, você concorda? Concordo. Ou é só um corpo, ou é só uma alma que já mudou de dimensão, ou é só um pensamento. Sim. Eles são absolutamente interligados e eles se correlacionam o tempo inteiro, né? Como eu falei, o corpo, ele é afetado pela mente, que é afetado pelo estado de espírito dessa pessoa e assim por diante. A partir desse pensamento, a gente precisa lembrar que toda doença, todo transtorno, ele é biopsicossocial. Que significa? O que significa? Biológico. Tá. Ou seja, então, uma mulher que venha desenvolver o câncer de mama, provavelmente ela tem uma predisposição biológica. Os genes dela têm uma predisposição para ter o câncer. Tá certo? Porque se ela não tivesse essa predisposição genética, dificilmente ela desenvolveria. Certo. Psicológico é a maneira como ela vive a vida, como ela enxerga a vida, como ela enxerga o mundo, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as depressões, as ansiedades, as angústias. Tudo isso impacta na forma como o nosso corpo vai movimentar a nossa energia vital. E social são as pessoas à nossa volta. Então, é a forma como a gente se relaciona com o nosso trabalho, com os nossos familiares, com os pais, com os filhos, com a vida amorosa, com os amigos. Todo esse mundo social que a gente vive, ele impacta diretamente na nossa saúde. Sim. Né? Sem falar nos exercícios físicos, na alimentação, no manter uma qualidade de vida saudável. Tudo isso está interligado. Né? A gente vê, ainda existem poucos estudos falando sobre isso, mas para mim, eu adoraria ver mais pessoas investindo nisso, que é a incidência de doenças autoimunes, de cânceres em mulheres que passam por relacionamentos abusivos. A experiência clínica que eu tenho é que esse é um estudo necessário e que a gente vai encontrar correlações. Eu não sabia. Poucas pessoas sabem disso, na verdade. Poucas pessoas. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar sobre. Porque a pessoa adoece de tal maneira num relacionamento abusivo, ela adoece psiquicamente que isso acaba... Vai pro físico. Isso acaba sendo transmitido pro físico. Como você vê que realmente tá tudo interligado. E a questão de você receber um diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, e você não procurar uma ajuda, ficar mal com isso, pode acabar dificultando o tratamento. Exato. Na parte, por exemplo, imunológica, de você ficar mal, de você não querer fazer o tratamento necessário. Ou, de você sofrer mais com os sintomas colaterais. Entendi. Ou menos, depende da sua predisposição física, psicológica. Sim. E o que você faz com isso, se você se cuida mais, se você se cuida menos. É mais fácil para uma pessoa que tem suporte, que está com uma cabeça legal, enfrentando esse processo difícil, ela cuidar da alimentação e cuidar dela, do que uma pessoa que está sem suporte, que está sem esperança, que está... Não é? Você percebe? Uma coisa impacta na outra. Total. Tá tudo realmente interligado. Exatamente. Você falou o lance de você ter uma vida saudável também, exercícios e tudo mais. Isso faz parte do acompanhamento? Por exemplo, você indica para a pessoa que descobriu, tem um diagnóstico de câncer de mama, vai fazer um yoga ou assim como a pessoa que está passando por um processo de câncer, ela fica, quando faz quimioterapia, ela fica muito debilitada. Então é muito difícil, né? Ela tem dias que ela não consegue sair da cama. É uma limitação física do processo de cura. Sim. Mas assim que ela consiga, né? E para todas as pessoas que estão tendo que lidar com depressão ou com outros transtornos, gente, o exercício físico é imprescindível. Sol. Você colocar sua carinha no sol ali, sentir aquele quentinho dos raios de sol, melhoram o nosso humor e a nossa predisposição em olhar o mundo mais positivamente, de uma maneira muito linda. A gente abrir o coração, trabalhar as nossas mágoas, os nossos rancores e tentar... ao invés de se colocar no lugar do vitimismo, né, de por que isso está acontecendo comigo,
a gente tentar olhar para isso e falar assim, cara, para que isso está acontecendo comigo? O que isso tem para me ensinar? Qual é a oportunidade de aprendizado e evolução que eu tenho diante de mim? Ter um outro olhar, né? É um outro olhar. É um olhar, a gente pode ir pelo negativo ou a gente pode ir pelo mais positivo. Inclusive nessas situações extremas e difíceis. Porque são extremas e difíceis. A gente não está aqui minimizando, nem invalidando a dor de nenhuma pessoa que está passando por isso. É importante a gente deixar claro. Perfeito. E é por isso que a gente está conversando com a Fabi, para que você saiba que ter esse acompanhamento é importante para o seu tratamento, né? Caso você esteja passando por isso. A gente está chegando no finalzinho, mas, Fabi, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que têm o câncer de mama e também, já que a gente está no mês de outubro, né? Que é um mês que a gente alerta muitas mulheres para fazer o exame, para você fazer esse pedido, faça seus exames, né, regularmente, também façam o autoexame, que existe o autoexame. Esse é o seu momento, por favor. Amadas, o negócio é o seguinte, eu sei que a gente na correria esquece, eu sei que mamografia é desagradável de fazer, eu faço todo ano, eu sei o quanto é chato, mas é muito importante que a gente faça todo ano, porque se a gente pegar no início, as chances da gente não precisar passar por uma cirurgia, a gente não precisar passar por processos mais pesarosos é muito maior. Então, se toca, a gente precisa perder a vergonha de se tocar, de se examinar, e isso passa por um lugar de amor próprio importante, né? Quando a gente se toca, a gente está demonstrando amor por nós mesmas. Quando a gente vai fazer um exame preventivo, a gente está dizendo pra gente, eu me amo e eu sou importante para mim, né? A gente faz tanto pelos outros e o que a gente está fazendo por nós mesmas? É isso. Amor incondicional por você mesma. Amor próprio não pode estar condicionado a ter ou não ter peito, a ter ou não ter cabelo, a ter ou não ter um parceiro. Amor próprio, ele precisa ser incondicional e perene. Todos os dias a gente precisa se olhar e dizer, mesmo eu passando por essa dificuldade, por esse desafio, eu me amo e me aceito total e completamente. Amo vocês. Arrasou, Fabi. Bom, pra gente finalizar mesmo, então, onde você atende? Como as pessoas podem chegar até você? Como que essas mulheres que estão assistindo a gente podem pedir sua ajuda? Como é que funciona? Eu atendo na Vila Olímpia, perto do JK Iguatemi, aqui em São Paulo, mas eu tenho um relacionamento bastante próximo com as pessoas no Instagram. Nas redes sociais, aproxima, né? Aproxima muito e eu respondo a todas as perguntas que me fizerem. Podem me mandar mensagem fazendo pergunta ou compartilhando um momento difícil que você esteja passando. Eu vou responder toda e cada pergunta que vocês me mandarem. Perfeito. Isso pra mim é importante. A gente vai deixar o seu @ no GC, na edição, então vocês já acompanhem tudinho. Fabi, obrigada. Ai, obrigada de verdade, você, eu amei conversar com você, principalmente nesse mês tão importante pra gente, pra nós mulheres mesmo, né? De tocar de alguma forma essas mulheres que estão precisando de ajuda, ou então as que ainda vão fazer os seus exames, que tem que se cuidar de verdade. Obrigada por estar aqui para esse alerta e ajudar também as pessoas. Imagina, foi um prazer. Amei demais. Beijo, gente. Até o próximo Caras Bem-Estar. Até.